Oi, gente, tudo belezinha? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa série Religião e Religiões. Nas aulas anteriores, nós já estudamos o significado da palavra religião, o que é monoteísmo, o que é politeísmo, conhecemos qual é a religião mais antiga, sabemos também sobre os elementos das religiões, no caso aí, os rituais, os ensinamentos, seus mitos, experiências, crenças. Conhecemos também um pouquinho sobre o que as religiões pensam a respeito da vida após a morte. Ficamos também um pouquinho mais conhecedores de alguns conflitos religiosos que existiram. E na aula anterior nós falamos sobre os desafios da fé. Enfim, a gente já falou sobre muita coisa e a partir desse conhecimento a gente já pôde perceber que as religiões têm diferenças e semelhanças entre si. É bem verdade que a maioria das religiões elas têm muitas diferenças, mas todas elas têm um fato em comum. Elas acreditam no sobrenatural. Geralmente essas religiões elas estão ligadas a divindades, Deus ou deuses. E a maioria acredita na vida após a morte. Bem, tendo visto tudo isso, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre as 10 maiores religiões do mundo. Nós vamos fazer uma lista que nós vamos chamar de lista top 10 das religiões. Nós vamos apresentar desde a 10ª até a primeira em número de seguidores. Vamos começar então? Em 10º lugar está o judaísmo com 14 milhões de seguidores. O judaísmo é a terceira maior religião abraâmica e monoteísta do mundo. Suas crenças são originárias da Torá, que é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia cristã e também pela Bíblia hebraica, que contém os mesmos textos do Velho Testamento da Bíblia protestante. Os 5 primeiros livros da Bíblia protestante, da que está na Torá também, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aproximadamente 42% dos judeus vivem em Israel. Outros 42% estão nos Estados Unidos e Canadá e a maioria restante vive na Europa. Vamos conhecer agora a 9ª religião, o Espiritismo, com 15 milhões de seguidores. O Espiritismo, apesar de ser uma religião autônoma e completa apenas aqui no Brasil, possui muitos adeptos em várias partes do mundo. Ela tomou forma de doutrina pela Universidade dos Ensinos dos Espíritos, pelo pedagogo francês Allan Kardec, que após observar a prática de uma sessão espírita chamada mesas girantes, que consiste em pessoas que sentam-se ao redor de uma mesa, colocam as mãos sobre elas e esperam que a mesa movimente-se. Acreditando nisso, a partir daí, que esse é um meio de comunicação com os espíritos mortos. Vamos conhecer agora a religião que ocupa o 8º lugar. O Sikhismo, com 28 milhões de seguidores. O Sikhismo é uma religião indiana concentrada principalmente nas regiões da Índia, Austrália, Sudeste da Ásia, Reino Unido e Europa Ocidental. É uma mistura de hinduísmo com islamismo. Em seus templos estão o livro sagrado Guru Granth Sahib, não sendo permitido de forma alguma estátuas no local. Visitar diariamente os templos é um dever de todos os adeptos desta religião, que devem entrar com a cabeça coberta e pés descalços e lavados em sinal de reverência. Vamos ver agora a religião que ocupa a 7ª colocação. Shintoísmo, com 65 milhões de seguidores. O Shintoísmo é uma religião japonesa e os adeptos dessa religião cultuam a natureza, os ancestrais e vários deuses. Eles possuem suas escrituras sagradas, porém não são considerados textos
revelados ou de caráter sobrenatural. Esta religião não exige que seus fiéis pratiquem as suas crenças. Em sexto lugar, religião popular chinesa, com 500 milhões de seguidores. A maior concentração de adeptos da religião popular chinesa encontra-se na Ásia Oriental, Singapura, Vietnã e Malásia. Eles cultuam vários deuses, praticam diversas crenças e tradições. O culto aos antepassados é considerado de fundamental importância para os chineses. Vamos conhecer agora a religião que ocupa a quinta colocação. Religião étnica, 600 milhões de seguidores. A religião étnica ou folclórica são religiões organizadas oficialmente por um conjunto de sacerdotes ou ministros sagrados e tem como principais características a semelhança dos fiéis em língua, cultura e genética. Como exemplo de etnia aqui no Brasil, nós podemos citar as religiões tribais dos povos indígenas e o candomblé, que é derivado do animismo africano. A religião que ocupa a quarta colocação agora, o budismo, com 900 milhões de seguidores. O budismo é uma religião indiana com a maior concentração de adeptos na Ásia, Austrália e parte da Rússia. Seguem várias tradições, crenças e práticas baseadas no ensino de Buda, que nasceu por volta de 566 anos antes de Cristo. Para se caracterizar como budista, o adepto deve encontrar refúgio em 3 tesouros: Buda, que é o mestre, Dharma, que são os ensinamentos das leis do universo, e Sangha, que é a comunidade budista. Em terceiro lugar está o hinduísmo, com 1 bilhão de seguidores. O hinduísmo é uma religião indiana. Segundo o livro das histórias das grandes religiões, o hinduísmo é um estado de espírito, uma atitude mental dentro do seu quadro que lhe é peculiar. É uma religião socialmente dividida, teologicamente sem crença e desprovida de veneração em conjuntos e de formalidades eclesiásticas ou de uma formação de uma congregação, de uma igreja, como nós conhecemos aqui. Não possui fundador, praticam diversas tradições e cultuam oficialmente cerca de 330 milhões de divindades. Isso mesmo, 330 milhões de divindades. É uma religião politeísta, né? Vamos conhecer agora a religião que está em segundo lugar. O islamismo, com 1,6 bilhão de seguidores. O Islã, como a segunda das maiores religiões do mundo, também é a segunda maior religião abraâmica e monoteísta. O Alcorão é o seu livro sagrado, que acreditam ser a palavra final e literal de Deus, ou Alá, como eles conhecem, revelada pelo profeta Maomé e que nunca foi alterada, e personagens como Adão, Eva, Abraão, Moisés, Jesus, Maria e João Batista são citados em seu livro, no caso o Alcorão. Os muçulmanos também acreditam que Deus lhes enviou outros livros, mas que foram parcialmente alterados. Dentre eles estão os 5 livros de Moisés, os Salmos de Davi e os Evangelhos de Jesus Cristo, que eles consideram apenas como um profeta. E em primeiro lugar, ocupando a primeira colocação, nós temos o cristianismo, com 2,2 bilhões de seguidores. No topo das 10 maiores religiões do mundo e também a maior religião abraâmica, vem então o cristianismo. Esta religião é dividida em 3 vertentes, no caso, o catolicismo romano, a ortodoxa oriental e o protestantismo,
que é dividido em denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus de Israel, e ele foi enviado por Deus ao mundo para morrer pelos pecados e salvar a humanidade, com a condição de crer e ser batizado para então poder ser salvo. Bem, com isso, a gente viu aqui as 10 maiores religiões do mundo, e hoje nós podemos dizer que conhecemos um pouquinho mais das 10 maiores religiões. Fizemos aqui então o top dessas 10 maiores religiões. Hoje então a gente conclui essa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos um bom dia, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchauzinho.